Muitas pessoas que recebem diagnósticos difíceis, como de doenças graves e sem cura, precisam de muita atenção. E é nesse momento que entra o tratamento paliativo, que humaniza, traz dignidade e promove a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Veja. Os cuidados paliativos se centram na qualidade e não na duração da vida. O Hospital Estadual Alberto Rassi, conhecido como HGG em Goiânia, é referência neste tipo de tratamento e conta com um núcleo de apoio ao paciente paliativo. O que a gente faz aqui é identificar, quanto mais precoce for, os pacientes que necessitam dessa modalidade assistencial. É importante a gente reforçar que a gente não precisa deixar de ter acesso a um tratamento ativo para uma determinada doença para iniciar os cuidados paliativos. Muitas pessoas, às vezes, acham que precisa estar deixando um tratamento para iniciar outro, quando esses tratamentos eles podem acontecer em conjunto. Em Goiás, nós temos alguns serviços que se iniciaram após o nosso serviço, inclusive nós somos multiplicadores, muitos colegas, saíram daqui e levaram as suas experiências e estão formando outros serviços aqui na cidade e também no estado. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. A palavra paliar deriva do latim pallium e significa proteger. O pallium era uma espécie de manto que cavaleiros usavam para se resguardarem das grandes tempestades. Os cuidados paliativos, segundo os médicos, buscam auxiliar alguns pacientes através de alternativas para minimizar os sintomas e os desconfortos causados pelas doenças ou os seus tratamentos. Então, basicamente, vamos dizer assim, as habilidades do médico que atua em cuidados paliativos basicamente se respalda em uma boa comunicação. Então, nós temos que ser bem preparados para comunicar, porque comunicamos notícias difíceis todos os dias. Uma outra habilidade que nós precisamos desenvolver é que cuidar de pacientes, principalmente aqueles que vão estar numa fase de fim de vida, muitos daqueles com sintomas de difícil controle, nós precisamos ter muita técnica, conhecer bem o manejo de drogas para um bom controle de sintomas. Lidamos com pacientes que têm muita dor, dispneia, náuseas e vômitos frequentes, muitas vezes oriundos de tratamentos, muitas vezes oriundos da sua própria doença. Então, nós precisamos conhecer bastante o manejo desses sintomas. Segundo os médicos, os cuidados paliativos devem começar logo após o diagnóstico de doença grave e podem acontecer até mesmo junto aos outros métodos de tratamento convencionais. Então, os cuidados paliativos, eles devem ser iniciados o quanto mais precoce possível for. É claro que muitas vezes você está diante de uma doença onde você ainda tem um tratamento modificador. Mas à medida que a doença avança, é muito importante que a gente tenha esse suporte realizado por essa equipe multiprofissional que visa garantir dignidade, conforto, bom controle de sintomas. Especialistas afirmam que o Papa João Paulo II optou por receber cuidados paliativos ao final de sua vida. 10 anos antes de sua morte, em 1995, em sua encíclica Evangelium Vitae, o pontífice afirmou ser digno a renúncia do excesso terapêutico por parte do paciente quando não há mais possibilidade de cura. Abre aspas. Nestes casos, é insubstituível o papel das famílias, mas estas podem encontrar grande ajuda nas estruturas sociais de assistência e, quando necessária, nos recursos dos cuidados paliativos, valendo-se para o efeito dos idôneos serviços clínicos e sociais, sejam os existentes nos edifícios públicos de internamento e tratamento, sejam os disponíveis para o apoio no domicílio. Fecha aspas. A doutora Ana Maria explica como foi para ela a escolha de trabalhar com pacientes que recebem cuidados paliativos. Eu acho que na faculdade nos ensinam que a gente pode curar. Eu hoje entendo mais do que nunca que a gente pode cuidar. A obrigação
é de cuidar. Cuidar, a gente pode cuidar sempre das pessoas. Então, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Porque, muitas das vezes, é esse cuidado que não só se resume a um cuidado físico, porque em cuidados paliativos nós falamos muito sobre as outras dimensões do cuidado. Existem dimensões sociais, espirituais, psicológicas, emocionais, que envolvem o adoecimento, envolvem essas famílias que estão vivendo esse momento difícil e a pessoa que está passando por esse momento de uma doença grave e ameaçadora. Com certeza é um trabalho muito difícil, mas muito importante, né? Porque é voltado ali para o alívio do sofrimento de alguém que já tem um histórico, alguém que já está passando por um momento de dificuldade há um certo período, provavelmente, né? E chega ali no fim da vida, em uma situação mais grave, precisando desse cuidado que a gente chama de cuidado paliativo. E a gente continua falando desse assunto, porque todos os anos, no segundo sábado de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento dos cuidados paliativos e incentiva a realização de ações em torno de um tema baseado no compromisso assumido pelos países durante reunião na Organização Mundial da Saúde para alcançar a cobertura universal de saúde até 2030. A gente vai entender melhor, então, qual é a importância desses cuidados paliativos, conversando agora com o psicólogo Hélio Benito. Bom dia, Hélio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Prazer revê-lo. Estamos aqui à disposição para ajudar nesse ponto. Certo. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente. Já acompanhamos ali na reportagem, você assistiu também. Mas explica para a gente o que é esse cuidado paliativo. Consiste em quê? Em medicamentos, em oferecer um suporte específico para o paciente? Como que funciona isso? É interessante, Wilker, que a matéria ela foi muito bem elaborada no sentido de que da gente desmistificar uma ideia de que cuidados paliativos é só para doente terminal. Como se diz, para os últimos 5 minutos de vida de um paciente. E aí ela coloca essa visão de que os cuidados paliativos, ela existe quando existe uma equipe interdisciplinar. E essa equipe interdisciplinar, ela tem um papel de ajudar a diminuir o quê? O sofrimento daquele cliente, daquele paciente, ao ponto de que nós tenhamos o quê? A ideia de qualidade de vida. Então, eu costumo dizer que cuidados paliativos é a busca de qualidade de vida. Como é que tem qualidade de vida numa relação de morte, de doença, de luto? Então, aí que devemos observar o quê? Que essa equipe que é formada pela equipe médica, a equipe de enfermagem, a psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a assistência social e outros profissionais da área, a terapia ocupacional, elas vão auxiliar para que esse paciente, esse cliente, não só ele, e nós devemos entender que também a família, ela é papel importante nesse processo de cuidado. E aí, como você falou, Wilker, entram medicações paliativos, entram tratamentos que são na visão de cada profissional, buscando diminuir esse sofrimento, essa dor, né? Nós falamos até numa dor total, numa dor existencial, porque é um gerenciamento de crise. Você está gerenciando crises. Primeira crise que nós temos, qual que é? É o diagnóstico. Imagina, e aí entra a questão da empatia, de você se colocar na condição da outra pessoa ao receber um diagnóstico de uma doença que não tem cura, que tenha tratamento, que pode levar de fato ao quê? A abreviação de vida dessa pessoa. Né? E aí é interessante a fala do nosso Santo Papa João Paulo II, né? No sentido de que eu querer abrir mão daquelas terapêuticas para que eu entenda que eu possa ter uma melhor qualidade de vida naqueles últimos momentos. Olha só como a relação minha, né, paciente, cliente, tem diante
daquele diagnóstico de uma doença, da mudança de vida, porque a gente não pode esquecer que falar em doença é falar em uma mudança de vida, né? Mudar a sua vida diante daquele contexto mesmo de vida. Então, o diagnóstico é o primeiro momento para a gente começar a implementar o quê? Esse cuidado que está junto com os cuidados efetivos do tratamento daquele cliente. Oi, Hélio, bom dia para o senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o papel, a importância da parte da psicologia nesses cuidados paliativos, né? Acredito eu que seja fundamental, né? Principalmente por estar ali num período delicado, né, da vida da pessoa. Exatamente. Aí, quando a gente fala no aspecto do indivíduo, nós temos um aspecto fisiológico, né, que é o físico, mas a gente não pode esquecer que existe o emocional, o social e o espiritual. Então, o papel do psicólogo é fazer essa leitura junto com o seu cliente, com o seu paciente, da necessidade dele também gerenciar, educar, ter uma psicoeducação diante dessa nova realidade. Então, a gente busca esse resgate diante do cliente, do nosso paciente, de saber que a condição dele mudou, mas não quer dizer que acabou. Que ele tem também controle sobre essa doença, a partir daquilo que ele necessita, daquilo que ele precisa. E aí entra as abordagens dentro da psicologia. Todas as abordagens vai buscar o intuito de quê? De favorecer o entendimento do indivíduo diante dessa nova condição de vida, né? E aí você pensa em técnicas instrumentais da psicologia para minimizar isso e criar um canal de comunicação, tanto de quem? Tanto do cliente com família, do cliente, caso paciente, com a equipe e da equipe com a família. Então, a gente fala nessa relação de criarmos essa comunicação. Então, entendermos diante de quê? Que, na verdade, o psicólogo, ele trata do sofrimento, ele busca minimizar esse sofrimento de uma forma subjetiva, né, no controle da ansiedade, no controle do humor, né, nos eventos depressivos. E aí, a partir daí, você fazer esse link com os outros profissionais, para que eles também tenham essa percepção da necessidade de corroborar com essa ajuda emocional. E aí, você tem que fazer, de fato, entender que também nós, profissionais, estamos dentro do processo, né, de adoecimento, de crise, de gerenciamento de crise com o cliente. Né? Existem as projeções, as identificações com quem? Com o nosso cliente. E aí nós fazemos a gente alavanca essa possibilidade dele entender que ele pode ter vida, e vida saudável, uma qualidade de vida. Certo. Esse é o tratamento ali, o acompanhamento quando a gente fala da questão psicológica do paciente. E a família, ela também recebe algum tipo de apoio? Sim, com certeza. Ela é necessária nesse processo. Eu, particularmente, trabalho como home care, que também usa, de fato, os cuidados paliativos, e é essencial que nós também abordamos o quê? A família. Que a família esteja integrada nesse processo. Porque o adoecer não é só do paciente, a família também adoece, né? Através dos seus anseios, das suas dúvidas, ou elaboração do processo de luto. Porque as pessoas também têm que entender que nós passamos por um processo de luto. No momento que, subjetivamente, percebemos que a gente vai perder algo. Até que é o processo de vida também, né? A gente vai perder a vida. Então, a família é essencial que ela esteja em sintonia com esse processo com o cliente, para que ela também saiba, nas outras horas, nos outros momentos que os profissionais não estejam ali, ela também possa auxiliar aquele cliente. Imagina, tem médicos, hoje a gente vê, diminuiu muito essa relação na oncologia, né? De que o cliente, muitas das vezes a família opta
para que o cliente não saiba do tratamento ou da doença que ele esteja passando. Então essa realidade, ela começa a cair. O médico, ele tem um entendimento que precisa sim, de fato, o cliente estar o quê? Sabendo da sua condição, porque ele é responsável também para minimizar essas crises que a doença crônica, a doença terminal pode trazer. Hélio, e para quais pacientes que esses cuidados paliativos são indicados, né? A gente fala de doenças graves, né, de doenças terminais, mas quais são os principais casos aí em que esses cuidados são indicados? De fato, o cuidado paliativo, ele surgiu dentro da oncologia, né? Na ideia de trabalhar com doenças relacionadas ao câncer. E aí, com a elaboração de uma literatura, percebeu-se que outras doenças também, outros diagnósticos, teriam um papel paliativo presente também. Então, os doentes renais. Quando a gente fala em doenças crônicas, elas são pertinentes, elas fazem parte. Então, todas as doenças crônicas, aquelas que, digamos assim, não existe uma cura, podemos tentar curar a alma, né? Olha que interessante. A condição, quando nós pegamos a condição da OMS e falar em saúde, ele não fala na ausência da doença, mas assim no entendimento que você pode levar uma vida tranquila. Então, doenças renais crônicas, diferentes tipos de câncer, fibromialgia, tem outras doenças que são presentes no indivíduo, a diabetes, a hipertensão também. Eu posso trabalhar questões as questões paliativas, né, no sentido de minimizar todo sintoma que gera sofrimento. E onde o paciente recebe esse tratamento paliativo psicológico? É numa clínica, no consultório, ou é no hospital, ou não tem diferença? Não tem diferença. Na verdade, se inicia no hospital, porque geralmente o hospital vem para gerenciar essa crise. O paciente, ele interna, e a partir daí é feito o diagnóstico, e a partir dali é feito o quê? A primeira configuração de uma nova realidade. Ele vai se configurar, agora eu tenho uma patologia, eu preciso cuidar dela, é uma doença grave ou não, mas ela está presente comigo. E aí, dependendo da sua terapêutica do paciente, ele pode voltar para casa. Então nós temos modalidades que estão relacionadas ao quê? Nós temos históricos na literatura da equipe ir na casa do cliente, do paciente, depois que ele recebeu a alta, para ter esse acompanhamento, justamente com a terapia ocupacional, né? O home care também tem modalidades que tem a internação domiciliar, aonde o paciente, ele é internado na própria casa, e aí ele recebe toda uma equipe interdisciplinar, né, que também se constitui no hospital. Existe modalidades de acompanhamentos de doenças crônicas, que também precisa de uma equipe interdisciplinar que está fazendo esse trabalho. Quando o cliente, ele tem condições, o paciente tem condições, se restabelece, ele pode procurar também um consultório psicológico, né, psicoterapia, e agregar essa realidade dentro da sua psicoterapia, né? Então eu tenho clientes no meu consultório que está na fase de cuidado, de tratamento de uma doença crônica, mas tem uma condição de estar se locomovendo até a clínica, né? Então não existe especificamente o local, se inicia geralmente no hospital, se estabelece esse vínculo paliativo. Certo, Hélio. E que diferença a gente pode ver, aí, eu imagino que seja muito grande, em pacientes que, para quem não é oferecido esse tratamento, né, esses cuidados paliativos, dos que têm, né, a oportunidade de ter esse tipo de tratamento.
Esses pacientes que não recebem os cuidados paliativos, o que pode acontecer com eles? Olha, a gente pode enumerar vários fatores. A questão dos agravamentos do sofrimento leva também a potencializar sintomas, né? Dores, a ansiedade pode levar a disfunções que vão acarretar também no aumento desse sofrimento. Nós podemos falar também do evento, né, da depressão, não a patologia depressão, mas o evento depressivo nesse indivíduo. Porque, pensa, a leitura, a comunicação, ela não se estabelece diante de quê? Do indivíduo com ele mesmo. Então, ele não sabe lidar com essa condição. E aí o sofrimento ele é maior. Né? E já podemos falar até numa dor total, que é essa capacidade que nós temos subjetivamente de potencializar de forma emocional sintomas. E aí nós podemos dizer que pode abreviar uma condição. Porque é interessante você pensar nessa perspectiva de quem não tem o cuidado, né? Mas aí você, com certeza alguém de casa pensou assim, mas e aquele paciente que o médico tira toda a sua terapêutica e dá alta para estar em casa, para morrer em casa? Ele está perdendo os cuidados? Não, aquilo é bem elaborado no processo de quê? De que, para ele, a qualidade de vida naquele momento é estar em casa com os familiares, né? Ali já faz uma leitura que não há necessidade, não existe mais cuidados que possam prolongar a vida daquele paciente. Então a gente faz o quê? Nós diminuímos esse sofrimento ele estando em casa. É diferente para aquele que não conseguiu elaborar o quê? A sua patologia, o seu diagnóstico. Tá certo, Hélio. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Foi uma conversa muito bacana. Até uma próxima oportunidade. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Wilker, prazer revê-lo. E quando precisar é só chamar. Combinado. Paz e bem. Chamaremos sim, viu? Até uma próxima.